Olá, muito bom dia! Sejam bem-vindos a mais um programa TVI News. Nosso telejornal diário com muitas notícias, muitas novidades e, claro, tudo isso você confere em primeira mão através do canal 24.2 pela operadora TVC, a TV Cabo em todo o sul e extremo sul da Bahia. E também aqui pelo nosso canal do YouTube, TVI Play Oficial. Entra aqui, ó, clica no inscrever-se, ativa as notificações e, claro, não perde nada da nossa transmissão ao vivo. Não esquece também de compartilhar no grupo da família, com os amigos, essa transmissão. Clica aqui na setinha de compartilhar, manda lá no grupo do WhatsApp, posta no Instagram, marca a gente. Segue lá a página do TVI Play Oficial através do nosso Instagram. Tem muitas novidades. Tem um pouco da nossa programação também. E através do nosso site, gente, dá para você conferir toda essa programação. Além de ao vivo, as nossas reprises, ou seja, aquela entrevista com personalidades aqui da região que você quer saber o que foi falado, assuntos importantes, relevantes, com pessoas públicas, políticas, tudo isso você confere aqui na TVI, no tviplay.com.br. Acessando por lá você confere todos os nossos quadros, direito, saúde, tem entrevistas especiais, tem um pouquinho de tudo, inclusive dicas valiosas para você de casa não se esquecer. Por isso, entra lá, tviplay.com.br e acessa toda a nossa coletânea. São 20 anos de TVI contando, ouvindo e fazendo parte da sua história. Olha, já estamos iniciando o programa e todos os dias a gente fala o quê? Sobre a previsão do tempo. Hoje amanheceu um solzão bonito, hein? Diazão bonito por aqui em Itabuna, onde estamos localizados, onde acontece aqui toda essa gravação nesse estúdio delicioso. E claro, você confere agora como fica Itabuna e as demais cidades da região. Bom, verãozão chegando, o tempo dá uma melhorada. Por que uma melhorada, Pérola? Porque na última semana, chuva, viu? Chuva, Salvador, com muitos pontos de alagamento, também deslizamentos de terra. Itabuna teve um episódio também ali de alagamento no centro da cidade, mas foi pouco, conteve já rápido, nada que tivesse estrago, danificasse nada. Esses pontos de alagamento se dão ali devido às enchentes que levam então ali muitos resíduos a locais que não são apropriados, ou durante o dia também, nem precisa estar chuva ou acontecendo enchente, aquele material que é descartado, poluindo esse meio ambiente, desce ali para as famosas bocas de lobo. Essa boca de lobo acaba entupindo e quando chove demais, aquele volume de água não consegue ficar contido ali, porque já está entupido. Então, em alguns pontos de diversas cidades acontecem isso também, e esse é um problema aí que traz diversas vertentes, inclusive levanta aí um alerta, né, de saúde pública também. Bom, 30 graus nesse momento, Itabuna marcando 30 graus, máxima de 32, eu diria que a sensação térmica já é de 32 graus, porque tá calor. Dia de passar bastante protetor solar, beber bastante água, evitar realmente o sol, essa exposição desnecessária. Se hoje dá para ficar no trabalho mais fechadinho, sem muito sol, fica. Nada de estar batendo perna por aí, hein? Sem protetor solar e sem beber água. Nessa época do ano a gente pode ali acabar se desidratando muito, tendo ali também desmaios, alguns problemas de saúde, porque a pressão pode acontecer de baixar. Então, ó, beber bastante água e se hidratar. Ilhéus, a terra aí de Gabriela. Ilhéus marcando 29 graus nesse momento, máxima de 31, também solzão por lá, diazão bonito. Gente, esse verão promete, hein? Quando a gente fala de verão, a gente tem praias belíssimas ali entre Ilhéus e Itacaré, o nosso extremo sul baiano. É incrível, Porto Seguro, Arraial da Ajuda, Trancoso. Dois lugares, assim, perfeitos para se aproveitar. Aqui, Barra Grande, a gente tem ali diversas praias famosíssimas, né? Que Barra Grande já virou um destino turístico bem esperado aí no final do ano. Há muita expectativa para as festas de virada de ano. Então, nosso sul baiano, gente, tem, assim, praias belíssimas
e são atrativos deliciosos que a gente deveria aproveitar mais e com certeza falar mais com tanto orgulho, né? O mirante ali de Serra Grande, entre Serra Grande e Itacaré, uma paisagem linda também, aquela água cristalina, é o que eu sempre falo, a natureza é tudo muito lindo, o que Deus faz é perfeito, o ser humano que chega lá para destruir, né? Desmatar e acaba poluindo o ambiente e fica aí, ó, a praia estragada, aquela água escura, sujo, muitos resíduos, acaba que também tudo isso, gente, vai trazendo ali um desgaste à natureza e claro, existem muitos lugares que poderiam ser muito mais preservados, né? E a gente sente ainda essa falta, esse respeito pela natureza. Itacaré, 27 graus nesse momento, com máxima de 29, calorzão também por lá. Uruçuca, 29 graus com máxima de 31. Gente, vai esquentar, viu? Uruçuca vai esquentar mais ainda. Uruçuca ontem já estava aí com 30 graus, máxima de 32. Hoje 29, máxima de 31. Vai continuar esse tempinho quente também por lá. Vitória da Conquista, 27 graus, máxima de 30 graus, calor também em Conquista. Nossa Suíça Baiana conhecendo aí o calorzão. Vitória da Conquista é 8,80. Ou é muito frio, é muito calor, aquele calor absurdo. E assim, Salvador que estava passando por todo esse problema, volta aí com esse tempo firme durante toda a semana, solzão, dá para aproveitar, o turismo agradece, né? A nossa Bahia também ali com praias incríveis, Praia do Forte que se tornou um destino perfeito, muito esperado por famosos, muitas celebridades, tem casa também por lá em Praia do Forte, Guarajuba, praias lindíssimas, duas praias aí que estão, ó, no tópico de lugares mais esperados para o final do ano, porque tem muitas festas por lá também. E para finalizar aqui, encerrar com chave de ouro, Serra Grande, 28 graus, com máxima de 30, vai ter solzão também por lá. Serra Grande que é um lugarzinho pequeno, parece mais com um vilarejo, mas muito gostosinho, gente, é tudo bonitinho, um lugar bem tranquilo. Eu particularmente acho assim, um pedacinho de céu. Praias lindíssimas, trilhas para quem gosta de fazer, não é tanto assim meu ponto forte, mas a gente aproveita para falar aqui dos destinos que a gente tem, porque com certeza a gente deve se orgulhar, né? Independente de qualquer coisa, a gente tem que se orgulhar de onde a gente é, de onde a gente veio e com certeza de onde a gente está. Então, se eu estou na Bahia, eu falo da Bahia com orgulho, na expectativa de que melhore em todas as áreas, segurança pública, saúde, educação e diversas outras. E continuando aqui as nossas notícias, uma delas, gente, é sobre um assunto bem polêmico do mundo dos famosos. Por quê? Porque nos últimos dias tem tido um burburinho sobre a banda Calcinha Preta, a banda que é composta ali pelos principais, que é o Daniel Dial e a Silvânia. Tinha a Paulinha, que também foi uma grande estrela da banda, uma cantora maravilhosa, muito amada pelo público, mas que infelizmente há 2 anos se despediu do Brasil, deixando uma falta enorme, uma perda irreparável para a música e com certeza para a banda. No entanto, entraram alguns outros integrantes. A Ohana ficou no lugar da Paulinha, também uma cantora maravilhosa, cheia de brilho, muita luz. No entanto, agora, nesses últimos dias, a cantora Silvânia declarou nas redes sociais que iria sair da banda Calcinha Preta. E logo no início, todo mundo se questionava o porquê. Será que a banda vai se desfazer? E o Daniel Dial, será que vai sair? O que vai acontecer? Havia uma expectativa para se entender sobre o que era. Até que um áudio foi vazado entre produtores e donos da gravadora, empresários também da banda Calcinha Preta, uma confusão ali no meio de campo que ninguém sabia o que estava acontecendo. No entanto, ontem foi assinado um contrato entre a cantora Silvânia e o cantor e empresário Wesley Safadão. Ou seja, agora a Silvânia sai da banda Calcinha Preta e agora está aí, ó, sendo empresariada pela empresa do Wesley Safadão, que tem uma gravadora e todo um conteúdo ali para esses artistas também. Então ela teve ali esse momento em que foi feito alguns vídeos falando que estava muito triste de sair da banda, mas não tinha declarado ainda o que estava acontecendo ou o que viria.
mas agora já saiu aí nas redes sociais. O cantor Wesley Safadão também parabenizou. Agora a Silvânia tem banda aí, gente. Tem uma dupla com o Berg, um outro cantor também aqui do nosso Nordeste. A gente tem um vídeo aí, pode colocar, produção? Pode avançar. Você não vai falar agora. Ela tá chorando. Eu apresento para vocês a mais nova contratação do Wesley Safadão, do Júlio César, do Asca, do Diego da Dona Bill. E tem mais. Vem aí. Duas paixões com Silvana Aquino e Berg Rabelo para você. Aplaudam essa mulher, porque ela é uma das maiores cantoras do mundo. Pode avançar. Você não vai falar agora. Ela tá chorando. Eu apresento para vocês a mais nova contratação do Wesley Safadão, do Júlio César, do Asca, do Diego da Dona Bill. E tem mais. Vem aí. Duas paixões com Silvana Aquino e Berg Rabelo para você. Olha, essa imagem aí então traz à tona tudo que vem acontecendo. Havia uma expectativa de se entender o que de fato aconteceria. E ó, gente, aqui entre nós, a Silvânia é uma cantora assim excepcional. A banda Calcinha Preta também tem toda uma história aqui com o Nordeste. É do Nordeste. Calcinha Preta tem uma história também com Itabuna, muitos shows. E a Paulinha, que faz muita falta. Eu acredito que ela merece todo o sucesso do mundo agora nessa carreira dela com o Berg, também que é um cantor de forró. É um cantor aqui do Nordeste, então o que a gente deseja é muita sorte, muito sucesso. Mas ó, hoje iremos falar também sobre o Enem 2025. É isso mesmo, 2 domingos pra lá de especiais. Mas além de serem especiais, a gente tem que falar sobre alguns acontecimentos do Enem. O Enem, gente, é dividido em 2 domingos. É isso mesmo, no dia 9 de novembro aconteceu o primeiro e no dia 16 aconteceu o segundo dia de Enem. São 2 domingos com uma tarde inteira pela frente. 90 questões, mais uma redação no primeiro dia e 90 questões no último domingo. O que acontece? O aluno fica naquela sala onde ele tem todo um parâmetro a seguir. Os horários ficam ali no quadro. Aquela sala, gente, é dividida entre diversas pessoas de diversas cidades, escolas, cursos. Não é nada assim esperado de um pelo outro. Ninguém se conhece ali. Acontecem às vezes algumas coincidências de amigos, conhecidos caírem na mesma sala, mas é muito raro. Então, esses 2 domingos são em escolas, universidades, em campus de diversas cidades, e a pessoa olha antes de chegar lá o seu caderno de confirmação. É um cartãozinho pequeno que pode ser impresso. Por via das dúvidas, é bom ter em mão ou printado a captura de tela no celular. Documento com foto, que a identidade também precisa ser levado para o local de prova. E caneta, esse ano teve uma alteração também sobre cor. Eu lembro que lá em 2022, 21 ou 22, quando eu fiz Enem, poderia ser preta ou azul. Acho que uns 2 anos para trás mudaram e só pode ser preta. Por que, Pérola? Por que preta? Bom, porque precisa passar por uma máquina, um escaneamento para saber se aquela prova ela foi realmente escrita por humano ou por uma máquina ou computada. Tá? Então, passa por aquele processo da máquina identificar através dos riscos da caneta. A gente tem a assinatura, tem também ali uma frase que você escreve. Então, se essa letra ela não for compatível com a da redação, a sua redação é anulada, ou a sua prova e redação são anuladas. Resumindo, essa caneta preta ela é importante para que a máquina consiga fazer a leitura correta. A caneta azul ela fica mais clara nessa máquina, então a preta, por ter uma tinta
que pigmenta melhor, escurece, então ela é mais fácil para ser confiscado se é de fato humano ou um robô. Outra questão são os atrasados do Enem. Todo ano tem muitos memes nas redes sociais, vídeos bem engraçados. Gente, aqui entre nós, eu não acho muito engraçado assim não, hein? Eu não acho engraçado alguns deles não. Por quê? Porque tem muita gente que passa por um perrengue até chegar nessas escolas. Eu vi um vídeo recentemente de um menino que estava reclamando de fato que ele precisava pegar 2 ônibus, ele morava muito longe, teria que acordar muito cedo, muito cedo, muito cedo. E ele também trabalhava, ele tinha que fazer alguma coisa lá naquele dia e então ele não tinha conseguido chegar a tempo. De outro lado, tinha um episódio bem bacana e que traz uma reflexão também para todos nós. Um motorista de aplicativo que estava levando uma passageira até o local de prova para prestar o Enem e ela já estava assim com o horário contado. Ele então, para que ela não perca a prova, deixa o pagamento para depois, desconsidera essa corrida dela, o pagamento, para que a jovem não perca a prova. Essa é uma das imagens mais lindas assim sobre o Enem, porque traz uma imagem de quê? De que a união, de fato, muda muita coisa. Ainda podemos ter esperança na humanidade, em pessoas boas que cuidam e esperam o melhor do outro. A gente tem o vídeo, pode colocar, produção. A cara do herói aqui, ó, faltando 2 minutos pra prova. Como é seu nome? Matheus. Quem? Matheus. Ela veio de onde, Matheus? Ela veio da Estrada das Barreiras ali. A viagem Ela foi quanto? R$5. Vai ganhar 10 por causa. A cara do herói aqui, ó, faltando 2 minutos pra prova. Como é seu nome? Matheus. Quem? Matheus. Ela veio de onde, Matheus? Ela veio da Estrada das Barreiras ali. A viagem Ela foi quanto? R$5. Vai ganhar 10 por causa. A cara do herói aqui, ó, faltando 2 minutos pra prova. Como é seu nome? Matheus. Olha essa imagem, gente. Esse vídeo traz aí esse reflexo, né? Do que é o Enem. É muita emoção. Os nossos jovens e adultos em 2 domingos pra lá de calorosos. Muito esperado. Uma ansiedade terrível. O portão fecha às 13 horas. Agora eu não consigo entender também, gente. Em pleno domingo, essas pessoas ficam fazendo o quê? Em pleno domingo que não consegue chegar 1h da tarde para fazer essa prova. Pelo amor de Deus, né? Também a gente tem que falar a realidade. Bora ser sincero aqui. Se sabe que a prova começa. É um domingo. O portão vai fechar. O que aconteceu para essa menina em pleno domingo? Domingo para mim é um dia assim bem gostoso, porque normalmente é o dia da preguiça. Os sábados, o comércio abre, então a gente que trabalhe, também há pessoas que vão comprar suas coisinhas de dentro de casa, fazer a feira do mês, comprar ali roupa, comprar material escolar, comprar diversas coisas, né? Porque às vezes as escolas pedem ali alguns tipos de materiais diferentes, os pais na semana não conseguem, é para a próxima e aproveita o dia de sábado, que normalmente é um dia mais tranquilo, de folga, porque muitas pessoas trabalham um turno só ou nem trabalham. Agora o domingo centro, o comércio tá morto, apagado, tudo fechado. Muitas pessoas nem trabalham no domingo, então custa acordar lá umas 8, se arrumar, se vestir, deixar o lanchinho, pegar a canetinha e partir lá pro local de prova. Eu nunca entendi porque acontece isso no Enem. Não é meio-dia, tá, gente? Não é 12 horas. Não é para dizer, é o horário de almoço, estava almoçando para não chegar com fome na prova porque eu vou passar o dia todo. Não, é 1h da tarde. Dá para você almoçar. É possível. É possível, eu não consigo entender. Mas para vocês compreenderem como é que funciona essa prova, porque há uma ansiedade, até mesmo alguns tabus sobre o que é o Enem, algumas pessoas nem conhecem. O Enem, gente,
90 questões que precisam serem feitas ali até as 19 horas. Você entra na sala de aula às 13h, 1h30 a prova começa. Todos os celulares, relógios, qualquer coisa que emita som precisa ser desligado. Por quê? Porque senão você pode ser eliminado da prova. Sua prova, cancelada, não tem, anulou. Então, o que acontece? Começou 1h30, você põe sua canetinha, o seu lanchezinho, tudo bonitinho em cima da mesa, vai fazendo sua prova. De acordo com que as horas forem passando, a cada 1 hora é apagado os horários do quadro. Então, tem lá 1 hora, 1h30, 2 horas, 2 horas não, 1 hora, 1h30, 2h30, 3h30, 4h30, 5h30, 6h30 e às 7 horas. Por que tem o de 1 hora e 1h30? Porque 1 hora é quando você entra na sala e 1h30 é quando a prova começa. Então, para o aluno entender ali, ó, já deu 1h30, meu Deus, é agora. Aí a pessoa já guarda as coisas, os materiais. E além desses episódios aí, gente, de atrasados do Enem, a gente tem também a galerinha da eliminação. Aconteceu também com um jovem de o relógio apitar. É falado durante o ano inteiro sobre isso, relógio digital, smartwatch. Às vezes, eles têm ali algumas funções diferentes. Essas funções, elas são alarme, telefone, recebe ligação, faz ligação, mensagens. Tem também alguns aplicativos ali de corrida e também batimentos cardíacos, acontece às vezes. Então, é melhor deixar em casa, nem leva para a prova. Nem leva, nem pensa em levar. E aconteceu um episódio com um jovem em que o relógio dele toca a cada 1 hora. Sabe aquele sininho da Igreja Católica que bate? Pim, meio-dia. Pim, 1 hora. Esse era o relógio do menino. O mesmo barulhinho do sino, porém, a cada 1 hora. Quando deu 1 hora, o relógio dele apitou. Mas ele não tirou do braço, não tentou resolver a situação, deixou lá e foi esperar o momento em que a prova fosse liberada. Quando deu 2 horas, o relógio, pim, toca de novo. Só que da primeira vez, às 13 horas, a professora, a fiscal, nem tinha percebido. Quando bateu às 13, estava naquela movimentação, né? Então, é normal passar batido. Já às 14, ela ouviu o barulhinho. Então, ele só tinha ali 20 minutos de prova quando foi eliminado. Alguns comentários das redes sociais trazem à tona esse tipo de dúvida. Se de fato as pessoas não poderiam verificar a situação, o contexto, para aí sim fazer uma eliminação, já que seria só um relógio, um alarme, um despertador. No entanto, se torna injusto com outras pessoas, porque infelizmente coração de gente é terra que não se anda. Então, nunca se sabe, né? Nunca se sabe. O Enem é uma das provas que hoje é uma das mais difíceis para pescar. Eu acredito sim em diversas coisas que acontecem, né? De pessoas pagarem fiscais ou comprar prova antes mesmo de chegar. Mas a grande maioria, de fato, faz aquela prova na expectativa de passar. E passar porque tentou, passar porque chutou, passar porque estudou e não pescando, né? Porque é uma prova bem complicada. É uma concorrência muito grande, é o que define ali de fato seu futuro, a sua entrada na universidade através de uma nota, seja para uma bolsa 100%, uma bolsa de descontos com 50%, 30%, 40%, 20%, 10% de desconto que seja. Então, existem programas de financiamento também, o FIES, que você só paga depois que forma. Existem diversos financiamentos do governo que facilitam a vida aí desses alunos, para que eles façam uma boa prova e depois da prova tenham a oportunidade também de ingressar em um curso superior, porque só a educação transforma, só a educação faz com que o mundo possa ter esperança e possa melhorar, né? É uma expectativa muito grande todo ano para quando então acontece o Enem. Devido à COP30 em Belém do Pará, as provas foram adiadas, irão acontecer já no finalzinho de novembro e início de dezembro.
Então os alunos terão aí mais um tempinho para estudar. Dá para aproveitar então ali, ó, para revisar muitos assuntos. Eu não sei dizer para vocês se vai continuar a mesma coisa. Eu acredito que mude. Eu não sei se serão as mesmas provas, mas como algumas pessoas, quando bate às 19 horas, já podem levar ali o caderno de questões para casa, seria muito... Oi, Cássio? Não ouvi. Quando essas provas são liberadas, as pessoas postam vídeo nas redes sociais comentando sobre as questões, mostrando o certo e o errado. Então seria injusto e muito ingênuo do INEP, né? O INEP não faria isso, eu acredito que não. Mas algumas coisas também mudaram no Enem, tá? Para o aluno do ensino médio, terceiro ano, fez o Enem, ele pode agora adquirir um certificado de acordo com a nota dele, de conclusão do ensino médio. Eu acho assim, por um lado, vai facilitar a conclusão de curso para muitas pessoas. Por outro, a gente vai ter uma base assim muito frágil de profissionais. Por quê? Porque só ter feito aquelas 90 questões em um domingo, mais 90 em outra, 180 questões mais uma redação, já definiu ali se o aluno está apto ou não para formar? Eu acredito que não. O Enem é uma prova qualificadora do que você estudou nos 3 últimos anos de ensino médio e uma revisão do que foi estudado lá no ensino superior. Não, lá no ensino fundamental. Ou seja, não é o que você vai ser para frente, é o que você já foi lá atrás, que foi um menino estudioso, esforçado, ou que teve dificuldade em algumas matérias, ou em todas, ou em várias, muitas. Então o Enem ele vai trazer essa classificação de você vai melhor em português, ou em matemática, ou em redação, ou em ciência, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e separa ali qual é a área de peso que traz um norte para esse aluno de que ele vai se dar melhor na área contábil, na área de saúde, porque ele é um aluno super inteligente e aplicado em biologia, ele é muito bom em ciências, então ele foi muito bem nas provas de tal matéria. Então o Enem ele faz essa classificação ali de risco, de que cada aluno tem uma possibilidade para ingressar em tal área. Então é mais ou menos por aí. Eu acredito que fazer com que esse aluno obtenha um certificado de ensino médio depois dessas provas não é muito bom, não é um caminho em que se deve seguir, né? Agora existem alguns programas do governo, como o Pé de Meia, que auxiliam esses alunos todo mês, acho que é R$200. É isso mesmo, é R$200. Todo mês esses alunos recebem, mas aí não pode faltar nas aulas também. Pérola, mas eu sou contra ganhar dinheiro para estudar. Gente, não. Todo incentivo é válido. Eu acho que ali existem pessoas que querem aprender, estudar, e existem outras que vão forçado mesmo pelo dinheiro. Mas pelo menos está indo. É melhor a gente deixar a criança forçada dentro da escola, o adolescente forçado dentro da escola, pensando no dinheiro do fim do mês, do que o adolescente tá na rua, tá nas praças, usando droga, aprendendo tudo que é de ruim que o mundo tem a oferecer. Então não adianta a gente olhar para o Rio de Janeiro e falar que a criminalidade lá tá muito grande, a violência, o tráfico de drogas, porque a droga é isso, porque é aquilo, facção contra facção, sendo que a gente é contra esse tipo de proposta. Então, assim, as escolas precisam se tornar também mais interessantes. De que forma? Eu não falo sobre o ensino, eu falo sobre oficinas, que esses meninos aprendam um curso técnico, de repente o menino aprender ali alguma coisa que traga ali uma utilidade para ele depois de terminar o ensino médio. Não sei, um eletricista, aprender a talvez cortar o cabelo do amigo, e aí nisso já se torna um barbeiro, daqui a pouco já está trabalhando com outra coisa, ele se torna um técnico em ADM, ele se torna um técnico em farmácia, ele aprende ali novas habilidades, a menina aprende ali novas habilidades. Eu acredito que as escolas devem se tornar um divisor de águas e não um local facilitador ou que dificulte. Deve ser um divisor em que ofereça os benefícios
e faça também a pessoa enxergar os malefícios do que esse mundo todo tem a oferecer. Porque quando eu falo nesse mundo todo tem a oferecer, é porque lá fora, a realidade nua e crua, em que o jovem vai para a praça, vê um fumando, o outro vendendo a droga, o outro roubando, tá com tênis bonito, tá com a correntona, uma blusinha nova. Para ele aquela vida tá linda, porque é o dinheiro fácil que vem fácil. Esse menino vai querer fazer Enem? Esse menino vai querer ir para a sala de aula, passar 5 horas da manhã dele, ou da tarde dele, ou da noite dele? Não. Vamos ser sinceros, né, gente? A gente precisa agir com realidade, com clareza, com franqueza. Então, a nossa juventude precisa de projetos sociais, precisa que haja uma visão melhor para eles, quanto a eles, projetos que tragam essa realidade de Enem, faculdade, do ensino superior como uma nova porta, oportunidade e transformação. Porque hoje a realidade, infelizmente, é de meninos que crescem e se enraizam na criminalidade, nas drogas, matam, roubam, não tem pena de ninguém, nem deles mesmo. Tá aqui para morrer ou matar. Então, é muito, muito além de uma prova. Eu acredito que o Enem deve ser tratado como um momento em que tudo que você aprendeu, você vai colocar ali. Seja pouco ou muito, é ali que você vai aplicar. É como se fosse um momento de eu estudei e agora eu preciso provar isso aqui. Por quê? Porque eu mereço. Eu mereço um reconhecimento. E a entrada na universidade, através do Enem, se dá justamente a isso. Do que você provou, que aprendeu, que se dedicou e agora a recompensa vem. E para que isso aconteça, tem uma adesão maior de inscrições. A gente precisa de mais inscrições. Ano passado, as inscrições foram, esse ano teve até mais. 2025 teve até mais. Então, a gente precisa falar da juventude com mais carinho. E esse carinho, gente, ele não vem através de beijinho, de abraço. Vem através de rigor. Primeiro dentro de casa. O pai e a mãe que tem que bater, não é o vizinho, o amigo, o conhecido, ou seja lá quem tem que dizer que tá batendo, matando, não. Você não vai também violentar sua filha, seu filho, mas educar, ensinar que o caminho do bem é o que ele deve seguir, é sua obrigação e seu direito. E como filho, é o dever dele. E outra questão é, a escola tem que ser um ambiente bacana, com segurança, com ensino. Essas greves atrapalham tudo. Às vezes o menino tá até pegando ritmo. Daqui a pouco passa 5, 10, 15 dias em casa. Quem é que vai sentir vontade de voltar lá? Vamos ser sinceros? Falar da nossa realidade adolescente de quando era criança? Pois é, ninguém sentia vontade. Depois do final de semana, para voltar na segunda-feira, já é até tenso pro adolescente, que ele já começa a ficar naqueles dias de sono, de preguiça em casa, videogame, celular, futebol. E aí? Então a gente precisa fazer com que essa geração ela passe a entender que a realidade não é o mundo de fantasias das redes sociais, do Instagram, do TikTok. A vida é muito mais do que isso. E só depende da gente. A escolha é nossa. E a mudança parte da gente. Então, o que aconteceu no Rio de Janeiro tem total conexão aí, com educação. Tem total conexão com a realidade do Brasil, que está escancarada e só não vê quem não quer. Os nossos jovens, a gente tem perdido cada vez mais os nossos jovens, os nossos adolescentes, as nossas crianças para a criminalidade. Então é hora da gente abrir os olhos e entender que a realidade precisa mudar. Tá certo? Então, a gente fica com essa reflexão do que as escolas hoje têm a oferecer, porque de fato não é que eu, Pérola, não acredite que a escola transforma. Pelo contrário, eu acredito que é mais do que transformação, né? A escola tem um papel fundamental no crescimento, no desenvolvimento humano, cognitivo e principalmente no fator
econômico. Só a educação transforma e muda vidas. Mas para que essa educação ela seja inclusiva, para que essa educação ela seja transformadora, precisa de investimento. E o primeiro desses investimentos é em boas estruturas para o aluno conseguir lá nas comunidades se alimentar, para o menino tomar o café, o almoço dele na escola, o lanche da tarde para quem estuda à tarde. Para aquele aluno que às vezes está sem a mochila, sem o caderno, porque a família em casa não tem condições. E ele às vezes se vê até em dúvida, meu Deus, mas fulano, ó, que está fazendo tal coisa assim, rapidinho ali, consegue dinheiro. Lá em casa a gente não tem, eu preciso ir para a escola, eu preciso comprar um tênis. E infelizmente opta pelo caminho mais rápido. Então eu não sou contra esses 2 dias de Enem terem sim os alunos de escola pública recebido ali um valor a mais no final do mês. Todo estudante que fez a prova do Enem da escola pública recebe ali um valor a mais no pé de meia que é entregue ali pelo governo durante os 12 meses e no final do ano também um valor cheio. Eu não acho errado, eu pelo contrário, acredito sim que isso pode trazer ali uma vontade, despertar, já que você vai estar na prova, é no mínimo 2h30 para você ficar na sala de aula, é 2h30 para esse menino estar folheando aquele caderno, porque você não pode entregar ele em branco. É no mínimo uma questão que ele vai tentar interpretar, entender e responder, porque ele não vai chutar 90 assim, só riscando. Pelo menos alguma vai chamar a atenção dele ali. 90 questões. Ninguém responde 90 questões em 1 hora. Então, mesmo que for chutando, você precisa passar para o caderno, que são mais 90 bolotinhas. Então, você tem que olhar. É um trabalho minucioso. E com certeza essa daí é uma das jogadas que eu tenho que deixar aqui como parabéns. Eu concordo super com essa medida. Eu acho que ela foi bem assertiva. Muitos alunos mesmo fazendo Enem, além de que oportuniza. Vai que esse jovem acerte, e aí? Ele nem queria ir, mas vai receber o dinheiro. Em cada domingo é um dinheiro diferente. E aí ele no final do mês tem aquele dinheiro. Isso deu uma motivação, um impulso. Ele tirou uma notinha boa, ou pelo menos que deu para passar em algum curso. De repente, ó, ele na universidade. É isso que a gente tem que falar. Sobre realidade. Mudança. E não o mesmo do mesmo. Se acostumar que o jovem não faz Enem, se acostumar com o jovem que não quer estudar, fazer um curso técnico, um curso superior. Não, gente, a realidade é outra. A realidade é outra. A gente tem que impulsionar mesmo. O lugar de jovem é na faculdade, são nos cursos técnicos da vida. É aprendendo uma profissão, é empreendendo, é trabalhando. E não em casa, com a bunda para cima, dormindo até meio-dia, levantando, indo para a praça do bairro, usar droga, beber, chegar em casa, brigar com o pai, com a mãe, bater, fazer horrores, assaltar. Isso não é normal. Essa é a questão. As pessoas estão se acostumando com as coisas ruins da vida, quando na verdade isso aqui está virando um caos. Isso aqui que eu falo é o mundo. É o mundo. O jovem hoje que não tem uma base, amanhã ele se torna uma pessoa que infelizmente vai achar que a vida se resume a isso, né? A bebida, a drogas e a não fazer nada. Então, o Enem aconteceu, esses estudantes puderam ali receber um auxílio, um apoio, além de que as inscrições elas podem ser pedidas as taxas de isenções, ou seja, não precisa pagar pela inscrição. São medidas que trazem um impulso e eu acredito que dá super certo também. Afinal, a gente teve uma adesão muito maior dos nossos jovens aí nas provas, as escolas cheias. Isso dá uma felicidade, né? Porque educação é o que muda. E tomara que mude a vida de muitos deles. Mas hoje também é dia de bem viver com Priscila Cel. Dicas de saúde, qualidade de vida, muitas coisas especiais. E que agora, gente, é apresentado por Barbosinha, Barbosa Filho, que está à frente do Bem Viver, trazendo aí entrevistas especiais e episódios maravilhosos. Por isso, pode rodar a vinheta, porque vem aí mais um episódio especial.
E nós estamos aqui com a Fernanda Andrade, tricologista, especialista aí nessa questão, né, do couro cabeludo. Fernanda, muito bom dia, obrigado por você ter vindo, aceito o nosso convite, tá? Eu agradeço e já queria lhe cumprimentar fazendo a grande pergunta, né? O porquê da queda dos cabelos, né, na maioria das pessoas. Bom dia, eu que agradeço o convite. As causas são várias, né? São multifatoriais. Uma delas é a genética. Outra das causas é o estilo de vida. Certo. Como nós vivemos, também as comorbidades, tivemos o Covid. Então, são várias as causas. E, assim, o que é que acontece muito? Tem pessoas que estão calvas e não tem ninguém na família. Mas é aquele, como dizemos, o premiado, né? Porque o estilo de vida, temos também a questão hormonal, que, um exemplo, a testosterona, temos também uma enzima chamada 5-alfa-redutase, e quando é convertida e o DHT, o que acontece? A testosterona, desculpe, me atrapalhei ali. Não, pode olhar, sua câmera é aquela ali, pode ficar, Pronto, a testosterona com a enzima 5-alfa-redutase, ela é convertida em DHT. E aí, esse DHT é o que afeta os folículos, esses folículos com receptores androgênicos. E é quando a gente tem o afinamento. Tem pessoas que falam assim, Fernanda, eu tô com muita queda e meu cabelo tá caindo e eu tô ficando calvo. Não é exatamente a queda, é esse afinamento que vai acontecendo e aí as pessoas vão ficando calvas. O fio vai ficando bem fininho, né? Vai ficando. E o ciclo vai encurtando. Cada vez vai encurtando mais. E aí chega um momento que esse fio já não tem nem mais força para, né, sair, para evoluir, Então ele involui. E aí o buge, que são as células troncos, elas morrem. Aí uma vez que elas morrem, já não temos mais reversão. Essa célula é aqui de onde sai o fio? Não, os folículos. Os folículos, e né? E temos em cada folículo, temos células tronco. Então se essa célula morrer, isso aí não tem retorno? Já não. Nem implante resolve? Só o implante. O implante Porque resolve? o implante, no caso aqui, a parte de cima, né? Do homem, principalmente, da mulher também. E aí temos a zona doadora, que é essa parte aqui de baixo. Então, a parte da zona doadora, normalmente, ela não é afetada. E aí, ela retira esses folículos e faz esse transplante. Só que ali sempre ficam alguns fiozinhos, né, do resquício dos outros que já estavam ali. E aí, por isso que tem pessoas que falam assim, eu fiz o transplante, tô tendo afinamento novamente, tô tendo queda, não funcionou. Funcionou. Só que os outros fios que já estavam ali, acabaram sofrendo o mesmo processo. Vão afinando. Os que são transplantados, eles não sofrem normalmente. É muito difícil, pode acontecer, mas é difícil. Então, por isso que vamos vendo falhas depois. E por que só na região, né, do topo da cabeça que acontece isso? Como a senhora falou, nas laterais, né, e na nuca, o cabelo não acontece o mesmo processo, né, de cair assim. Porque somente aqui na parte de cima que temos os receptores andrógenos. Então, esses hormônios, no caso o hormônio DHT, eles se ligam aos receptores andrógenos. Certo. Agora, no caso, antes do transplante, né, existe um tratamento que pode, não sei se é reverter o nome certo, né, ou evitar essa queda. O que é que pode ser feito? Podem ser feitos tratamentos com tanto terapeutas capilares, tricologistas, cada um na sua alçada, e quando necessário encaminhado ao médico, porque temos vários fatores, no caso, os hormonais, né, porque o que é que acontece? Tem pessoas que vão afinando, é gradativo, Se nós fizermos, no meu caso, a tricologista, fizer a minha parte, e esse paciente, ele não fizer a parte dele, né, e tem pessoas, como estávamos conversando antes, tem pessoas com problemas emocionais, depressão, então, assim, normalmente trabalhamos com I e o OUT, que é dentro e fora, não adianta tratar só fora, né? Então, quem tem esses folículos ainda ativos, nós regeneramos, conseguimos, né, recuperar e ter a mesma densidade. Uma vez que perdemos esses folículos, esse buge, essas células tronco, já não há mais possibilidade. Então, tempo é cabelo. Agora, no caso, né, a pessoa te procura,
ela já, digamos que ela já fez exames médicos recentes, né? Aí ela tem lá os níveis de hormônio, tudo, você faz uma análise em cima desses hormônios para dar um diagnóstico, digamos assim, se ela tem resultado fazendo aquele tratamento ou não, né? É assim, quando o paciente chega, né, o primeiro passo é aquela consulta tricológica, onde vamos fazer uma anamnese bem detalhada e também entender com exames de tricoscopia e microscopia de luz polarizada. A microscopia é um exame mais de varredura que a gente vai vendo e vendo como é que está folículo. Esses folículos. E o que é que acontece? De microscopia é retirada uma pequena amostra dos fios, onde eu levo ao microscópio em uma lâmina e eu vejo incidências do sono, digestivas, nervosas, inclusive até deficiências nutricionais. Você consegue ver através do cabelo? Através dos fios, no microscópio no momento da consulta. Então, ali também a gente já sempre pede os exames laboratoriais para a gente entender como é que está e encaminhar aquele paciente aos especialistas, endócrinos, ginecologista e por aí vai. Porque, assim, são vários profissionais para ajudar aquele paciente, porque ninguém faz nada sozinho. Então, digamos, uma pessoa que sofreu esse afinamento do fio de cabelo, né, vem sofrendo, aí você faz esse diagnóstico através do fio e detecta que, digamos, foi um sono ruim, alimentação ruim. Aí encaminha para os profissionais que vão cuidar dessa área, né, do sono e da alimentação. E ele pode recuperar esse mesmo fio de cabelo ainda? Se ainda tiver os folículos ativos, sim, recuperamos, sem problema nenhum. A gente só não recupera o que já não tem, o que já morreu, que já houve aquela morte celular, né? Então, assim, eu, no meu consultório, trabalho muito com protocolos exclusivos que eu vou montando personalizados. Certo. E com outros profissionais, né, concomitantes ao tratamento. Ah, certo. Quais são esses protocolos que você costuma trabalhar? Sempre trabalho com protocolos com laser terapia, né, que é a fotobiomodulação, e LIB, que é um laser sistêmico que age na artéria radial, desinflamando esse corpo, né, liberando radicais livres, antioxidantes. Inclusive ajuda muito até no sono. Hoje em dia é muito utilizado em pós-operatórios, por conta da desinflamação, ele é muito rápido. Também trabalho com MMP, que é o microagulhamento. Temos uma infinidade de aparelhos, né? E cada dia aparece várias opções, muitos estudos também, né? E aí a gente vai aderindo e vai se adaptando e vendo o tratamento que o paciente melhor tem respostas, porque cada ser é único. O protocolo de um não serve para outro. Com certeza. Qual a incidência maior, pelo menos que aparece para você tratar no seu consultório, né, na sua vida profissional? Mais homens ou mais mulheres? Veja só, eu estou assim, 50%. Homens e mulheres. Certo. Só que as mulheres, elas têm calvície, mas não como na mesma quantidade que os homens, né? Elas têm muita queda de cabelo. Isso se dá muito às deficiências, tanto nutricionais, como os problemas, disfunções hormonais. Que aí vem normalmente, né? Quando a menopausa, o climatério, então tudo isso vai intensificando. Não só queda, como alopécia. Mas as jovens, inclusive de 13 anos, com problemas emocionais, com vários, assim, são várias vias, né, de problemas que chegam, várias comorbidades também, ansiedade, hoje em dia está muito alta. Está em alta. Principalmente assim, nos adolescentes, né, devido ao celular, né, as redes sociais. E tem adolescentes também que chegam por conta de período de prova, fica muito estressado, aí aquele período aí cai bastante, então assim, não é só isso, são várias coisas, mas em mulher é mais a queda. Queda excessiva mesmo, que chega assim aos bolos. Agora, quando a gente fala em queda, né, a gente fala aí na calvície, chega a cair da raiz do cabelo ou é mais superficial, ele cai acima do couro cabeludo? Como é que acontece? Porque tem a quebra do cabelo e a queda do cabelo, né? Sim, a queda, quando é queda normalmente, quando é eflúvio telógeno, que é essa queda temporária ou pode também se tornar crônica, ela acontece do fio inteiro. Na ela raiz. Sai com a mucina da raiz. Então, normalmente, quando não é da raiz, é a quebra, né? Que é a parte externa. Então, é por conta de fatores externos mesmo, do cuidado do dia a dia, as químicas. Tem pessoas que falam, vou fazer uma selagem. Não é química, não é progressiva. Todos eles têm
Produto químico, muito né? fortes, né? Que são bastante agressivos, inclusive não só para o cabelo, como para a saúde. Ah, eu já ia fazer essa pergunta, né? Alisamento, tintura, qual o mais prejudicial que pode causar queda de cabelo? Tanto um quanto o outro, porque assim, eu sempre indico muito aos pacientes aqui. Quem gosta de pintar cabelo, eu sempre sou muito a favor também da autoestima da pessoa. Como é que eu vou falar para a pessoa não pinte seu cabelo? Então procure, principalmente pinturas, por exemplo, sem PPD e sem ressorcinol, que são ativos bastante agressivos para o couro cabeludo. E aí, inclusive tem pessoas que têm alergia a esses ativos. Nem sabem, né? E nem sabem. Então assim, eu peço para que tenham esse cuidado de procurar essas tintas sem esses ativos. Fernanda, não estou encontrando sem os 2 ativos, então pelo menos que seja prioridade sem o PPD. O ressorcinol é menos agressivo. Então, assim, e em questão dos alisamentos, todos têm, normalmente, formol. Esses, né? De progressiva. Mas mesmo as mulheres que usam aquela chapinha, né? Usa também esse produto de alisar? Tem mulheres que usam chapinha e não necessariamente usam os produtos. Usam somente naquele momento, pontualmente, ou também tem pessoas que abusam, né? Usam vários dias na semana. Mas a chapinha também, né, como o secador, quando, tipo assim, a gente usa com temperaturas muito altas, eles agridem os fios. Inclusive, em alguns momentos, quando eu faço essa análise no microscópio, eu consigo enxergar o bulborré, que são as bolhas dos fios de cabelo. E é onde ocorre a quebra e, claro, a gente não vê a olho nu essas bolhas. Quer dizer que no fio do cabelo surgem bolhas devido ao calor. Devido o atrito também, às vezes também tem atrito. Temos várias patologias dos fios. E essas bolhas enfraquecem o fio e ele cai. Elas estouram porque não tem como restaurar. Interessante. Não existe como. Agora, a senhora falou em calor, né? A água quente, quem toma banho quente também é ruim? Olha, você pode tomar banho quente demais também nunca é bom, nem para a pele, né? E para o cabelo, menos. Porque aumenta o excesso de oleosidade. Então, um meio termo, água morna, não já tão é quente, né? nem muito quente, nem muito fria, morna. Então, tudo bem, é tolerável. Agora, uma água muito quente, ela vai prejudicar o couro cabeludo e os fios. E tudo acontece no couro cabeludo, uma coisa que é muito importante, a gente não se atenta, na verdade, não é muito cultural, assim, né? Couro cabeludo é pele. Então a gente não cuida como pele, a gente cuida como cabelo. Só o cabelo, a gente quer ver o cabelo bonito e pronto. Não é como o rosto que a gente passa um creme, alguma coisa. Couro cabeludo precisa ser hidratado, precisa de proteção solar também, em alguns casos. Bom, falamos em hidratação. Então, muitas mulheres e homens também usam shampoo, né? E usam creme logo após o shampoo. Esse creme, ele pode ficar acumulado ali também e causar oleosidade e a queda do cabelo? Depende do uso, tudo é a questão do depende, né? De como usa, a quantidade, se higieniza bem o couro cabeludo quando lava. A gente precisa lavar o nosso couro cabeludo com com atenção, porque às vezes a gente lava com as pontas das unhas mesmo. Então a gente tem que tentar lavar com essa parte aqui. Sem a unha. Sem a unha, porque com a unha você vai agredir o couro cabeludo. Então, né, uma boa higienização, com produtos corretos para o seu tipo de couro cabeludo. Então, assim, tem pessoas também que, as cacheadas, por exemplo, usam muito creme. Então, aquele creme, ele vai impregnando no couro cabeludo e vai criando uma caspa, uma crosta. Ali, o que acontece? Precisa de uma esfoliação, né, periodicamente, um cuidado, uma atenção, um detox. E nem sempre as pessoas dão esse cuidado ao cabelo. Não dão, então aí às vezes adquirem outras patologias por conta disso. E os homens com gel, né? Com vários, até com creme também. Creme para pentear e tal, né? Isso, tem que ter aquele cuidado de estar procurando produtos que possam usar no couro cabeludo, porque a maioria não pode, é só para fios. E agora, por exemplo, se a pessoa pegar o creme, passar mais não na raiz, mas passar só no fio mesmo, né? Esse creme, ele pode, pelo fio, ele atingir o bulbo, né, que chama? Não exatamente. Ele fica ali só naquela córnea mesmo, na parte superior. Só que ele impede, né, aquele couro cabeludo de ter uma homeostase ali, né, de ter um equilíbrio. Porque imagine que você usa aquele creme
E aí você não lava direito o seu cabelo. Então ali vai impregnando, aí vai vindo camada sobre camada. Então ali o que vai acontecer? O seu couro cabeludo ele vai acabar adoecendo, né? Imagine assim, a sua pele, você não lava, aí vai colocando creme, aí coloca no outro dia de novo outra camada, vai colocando. Como é que não vai ficar ali embaixo? É verdade, vai tapar todos os poros, né? Isso. Agora, dormir com o cabelo molhado, né? Tem pessoas que tomam um banho, lavam a cabeça, dá sono, tá cansado, chegou do trabalho, aquele banho morninho ali acaba dando sono, a pessoa vai e dorme com o cabelo molhado. Isso também é ruim? É ruim, é péssimo. O correto é assim, um calorzinho de secador, não precisa assim, como tem pessoas que falam assim, mas não vou escovar. Não, não vai escovar, é só mesmo. Só secar, né? Uma secadinha assim, bem rápida mesmo, só para tirar aquela umidade. Certo. Porque prejudica. Mas ocasiona na queda também do cabelo, né? Sim. Tem um termo que eu vejo muito na internet, as pessoas falando, né? Lupécia, né? Alopécia, né? Alopécia é outro tipo de queda. O que é? Alopécia é a calvície, né? Que a calvície, alopécia, né? Androgenética. Tem vários tipos de alopécia. A androgenética é a calvície. Então, assim, se falamos às vezes da alopecia androgenética, muitas vezes as pessoas não vão saber o que é. Então, é uma forma de calvície. Temos a alopecia androgenética feminina e masculina, né? E também temos a alopecia areata, que essas são alopécias não cicatriciais, que significa que elas têm reversão. E temos também as cicatriciais, que é quando temos fibrosante frontal, temos o lúpus eritematoso, tem várias patologias assim, né? Certo. Então a gente já não tem mais reversão, principalmente quando vem acompanhada, quando são doenças autoimunes. Então, assim, é bem difícil para controlar, porque isso requer muito, assim, várias vias, realmente. A questão do implante, né? Para chegar a essa conclusão que precisa do implante, você já falou que é a questão de não ter tratamento, né? Estragou ali a célula, tronco, né? Isso, de não ter folículos mais ativos. Que produzem fios. Pronto, então aí só o implante resolveria. Mas há não sei se é uma falácia ou se é verdade, né? O implante custa muito caro, né? Porque cobra-se por centímetro quadrado. É assim que funciona? Mas por zonas, por né? zona, né? Hoje, qual é a média aí? Quanto um homem, por exemplo, que fica totalmente careca, qual é a média de investimento que ele tem que fazer para recuperar esse cabelo? Em um tratamento convencional? Não, no implante. No implante? Isso depende muito do profissional, né? Do profissional médico. Eu não sei exatamente, né, porque assim, tem pessoas que falam que 12 mil, tem outros que falam 20, tem outras que falam 18, então cada relativo, profissional né? e também cada região, né, tem um valor. Mas assim, o que acontece? Após o transplante, o paciente, ele pensa ele fala assim, já fiz o transplante, já resolvi, já não tenho que fazer mais nada, e não é assim. Ele precisa de um pós-transplante. A alopecia androgenética não tem cura, ela tem tratamento e manutenção. Então, é um paciente que ele vai estar sempre ativo ali na clínica. Não vai ser com a mesma frequência, mas ele precisa estar uma vez no ali. ano? Não, até menos. 6 meses, né? A cada 3, 4 meses, dependendo. Inicialmente, quando faz o transplante, são sessões mais próximas. Logo depois, vai se espaçando mais essas sessões. Quer dizer, não basta fazer um implante, tem que continuar um tratamento. Seria o quê? Fazendo mais enxertos ali? Não, é com bloqueadores de DHT, que é esse... Para evitar que o cabelo implantado sofra o mesmo processo. Os outros também. E os outros que restaram, já né? estavam ali. E é estímulo. Então tem que estar sempre ali estimulando e tratando também daquele couro cabeludo, porque assim, sempre trabalhamos com muito laser, o laser desinflama o couro cabeludo e o folículo. Porque, digamos, o laser infravermelho, por exemplo, ele chega até a papila dérmica. Então ele chega até lá embaixo, onde a gente nem imagina. Então ele vem restaurando ali aquele cabelo de dentro para fora. Interessante, né? Então você pode fazer a sessão de laser em cada fio do cabelo? Não, por zonas. Por zona, sim, né? pode ser pontual ou com cluster, né? Isso vai depender, e também depende do aparelho. O laser também, ele é dosificado, né? Por joules. Então precisa de todo esse conhecimento para entender que dosagem aquele paciente precisa naquele momento. E que cor de laser também, ainda tem isso, né?
Só para traduzir um pouco aqui o termo técnico, né? Joule é uma medida, né? Isso, é medida. A medida que ela citou aqui, então cada joule, cada medida, né, precisa ser aplicada de acordo com a situação daquele paciente, né? Porque tem paciente, digamos, chega com inflamação ou com dermatite seborreica e, por exemplo, alopécia. Então, ali a gente precisa tratar os dois. Então, a gente precisa entender, às vezes, trabalhar com duas luzes juntas em um mesmo equipamento, no mesmo momento, ou às vezes entender em qual momento usar o quê. Quais são essas cores aí que o laser predomina para isso? Infravermelho, vermelho e azul. Em alguns casos o âmbar e o verde, mas os três principais são esses. Interessante. Bom, a gente está aqui conversando com a tricologista Fernanda Andrade, especialista, né, em cabelo, e a gente está falando aí das possíveis causas, né, da queda de cabelo, da alopécia, né, que é a calvície, né? Isso. E como tratar isso ou como reverter a situação, né? Qual é o período, assim, que a gente pode dizer que ele chegou a tempo para reverter o processo, para não chegar ao ponto de ficar totalmente careca? Qual é esse período? Período, você fala como assim? Não de idade, né? Porque não é de idade. Eu digo assim, qual o período ideal que ele descobriu a calvície até chegar ao tratamento? Quando já notar afinamento, quando já notar que já não tem a mesma quantidade de cabelos que antigamente. Claro que com os anos nada é igual, mas a gente já nota que vai tendo falhas. Quando a gente já vê falhas e vê afinamento, vê principalmente o couro cabeludo através dos fios, já é o momento. Já passou até do momento. Já passou do momento, mas aí tem pessoas que não veem, não se atentam, chega um momento que, às vezes é até outra pessoa que fala, fulano, você tá ficando careca, a pessoa nem vê, ou senão é o barbeiro, o cabeleireiro. E chama assim, atenção, né? É isso mesmo. Bom, agora a gente falou aqui sobre hormônios, né? Essa questão hormonal é muito complicada. E as pessoas também não se atentam muito para essa questão de hormônio, né? Às vezes as mulheres se preocupam mais, né? Com os hormônios, mas os homens nem tanto. Então esse hormônio que você falou aí, o DHT, né? Esse que causa o afinamento do fio. Porque ele que ataca, né, esses folículos com receptores. Então, no caso, ele tem que ser retirado do organismo ou acrescentado por um profissional? Como é que funciona? Ele é assim, um exemplo. A testosterona, quando entra em contato com a 5-alfa-redutase, é convertido nesse hormônio DHT. Então peraí. A testosterona é um hormônio. Isso. Ele entra em contato com outro hormônio. Dentro do nosso corpo, que é com uma enzima, né? Uma enzima, né? E aí é convertido nesse hormônio DHT. É como se fosse um processo químico, né? Que está acontecendo. E é inevitável. E aí o que acontece? A gente não vai diminuir testosterona, muito pelo contrário. A testosterona tem que aumentar, é ótima, né? Mas assim, a gente bloqueia o DHT. Quer dizer, ele criou, aí entra com a medicação para bloquear. Bloqueamos o DHT. Aí bloqueia-se o DHT e aí vai fazendo também essa questão de suplementações, dando atenção a vitaminas e minerais, aminoácidos. Porque ao longo dos dias, dos anos, imagine que na sua alimentação ou você faça também uma suplementação, todas essas vitaminas e minerais que seu corpo absorve, os seus órgãos vitais, cada órgão vital vai pegar a sua partezinha ali, porque seu corpo precisa sobreviver. O seu cabelo só fica com o que sobra, e normalmente a gente não tem sobra. Porque o sono, a má alimentação, nosso dia a dia, não fazemos exercícios físicos, a ingesta de água, tudo isso influencia na nossa saúde e vai ali... vai minando, né? Essas vitaminas e minerais ali vão indo, né? Ok. E por falar em alimentação, né? A gente falou há pouco aqui sobre essa questão da alimentação. Quais são os alimentos, assim, que você, como especialista, diria, olha, evite, né? Porque vai causar inflamação e essa inflamação vai levar à queda de cabelo. Farináceos e lactose são altamente inflamatórios, assim como o açúcar. Então, assim, na alimentação, assim, quando o paciente já passa ali, a gente já dá uma de nutricionista, né? Olha, come muita farinha, bolo, pães, não importa. A quantidade de farináceos, de lactose... Porque a farinha de trigo, né, principalmente, né, ela é muito prejudicial à saúde. Qual é o mal que o trigo tem para o organismo? Porque o trigo é o alimento mais antigo do mundo, que se tem conhecimento, né? Eu acredito que também se dá a quantidade. Porque imagine, durante o dia, você toma um cafezinho com pão. Aí
uma merendinha com um bolo. E aí vai indo. Vai na rua e faz um lanche, né? Tudo, assim, não é que seja exatamente assim, só ela. Não é só ela, porque tem várias outras coisas. Se a gente for levar o pé da letra, a gente não come nada, né, nos dias de hoje. E aí, é a quantidade. Sempre está dosando. Digamos, no café da manhã, quer comer um pão, coma, mas com alguma proteína, né? Porque ali já quebra tanto o açúcar, já vai melhorando. Então, assim, não é que você tem que deixar de comer, mas é rever a quantidade. A quantidade. Porque essa inflamação, porque assim, se o seu cabelo está caindo, normalmente, seu corpo é um marcador de saúde, cabelo. Então, o seu corpo está pedindo socorro. Algo no seu corpo não está indo bem. Cabelo é marcador de saúde sempre. Então, cabelo está caindo demais, vamos investigar. Porque é multifatorial. E na mulher também, a queda é sempre na região de cima, né? Na mulher sempre começa pela risca central. Ou quando tem também fibrosante frontal, ela vai aumentando, a gente vai perdendo essa implantação inicial aqui, a gente vai perdendo ela. E aí vai só indo. Então, assim, não tem cura. Né? Então, é tentar observar, né? Fazer aquela autoanálise sempre da gente, ver o que é que... isso aqui não era assim, já está assim, então já vou procurar ajuda. Porque cada dia que vai aumentando, a gente já não tem mais como recuperar. Então, se a gente consegue estabilizar no início, então a gente consegue manter. E no homem ainda é aceitável, né? Tem muita gente que assume a sua careca ali, tá tranquilo. Agora uma mulher é complicada, né? Porque para a mulher é muito difícil, É difícil, né? É assim, ficar se imaginar careca sem o cabelo. Para os homens hoje já está difícil, né? Sempre foi, né? E hoje está mais ainda, né? Porque o homem se cuida mais, cuida da aparência, né? Então é complicado. Então você que está nos assistindo, né? Está tirando as suas dúvidas aí. Eu espero que sim, né? Espero que estejamos sendo esclarecedores aqui para você. Cuide melhor da sua saúde, né? Procure ter uma alimentação mais saudável, né? Consulte aí seu nutricionista, né? Ou endócrino, né? Também os dois, né? Porque um modula a questão alimentar e o outro hormonal, né? Vitaminas, minerais. Também temos outros profissionais que também trabalham com suplementações. Hoje temos a ortomolecular, que ela é bem... Para quem não gosta de tomar comprimido, por exemplo, ele fala, eu não gosto de comprimido, eu esqueço. Então... Como é que funciona a ortomolecular? Ela é baseada assim, o paciente faz exames laboratoriais e tudo que está em deficiência é suplementado através de ativos, diretamente no soro ou injetáveis. Interessante, mas aí eu sou mais o comprimido, né? Porque tem aqueles dois pacientes, né? Tem um que não gosta, né? Então a gente tem que ir tentando ajudar esse paciente para que ele se adapte e consiga fazer um tratamento, se cuidar. Bom, eu espero só que os tratamentos, né, fiquem mais em conta, porque hoje é tanta coisa para se cuidar ao mesmo tempo e são tantos os especialistas, né? Por exemplo, eu confesso a minha ignorância aqui, eu conheci hoje a profissão da Fernanda aqui, que é a tricologia, né? Então eu não conhecia a tricologia, eu achava que era a dermatologia que cuidava do cabelo, mas já aí tem uma nova especialidade que é a tricologia, que é mais especialista, é mais refinada ainda, porque só cuida do cabelo, né? A dermatologia, ela vai cuidar da pele como um todo, mas o cabelo mesmo, realmente a dedicação, né? É fundamental, porque ela vai entender aí, como ela disse aqui, qual é a tintura que é ruim para você, né? O tipo de secagem do cabelo, creme, shampoo. Então você vai cuidar melhor do seu couro cabeludo, né, consultando uma tricologista, né? A primeira vez que eu estou vendo, né, e conhecendo uma profissional dessa área. Fernanda, bom, a gente já deu aqui algumas dicas, né, de alimentação, de tintura, né? Falamos de temperatura também, que você não deve levar seu cabelo a altas temperaturas, né? Porque pode provocar essa queda do cabelo. Mas qual outro fator, assim, além do genético, que a gente não citou aqui nesse bate-papo? Você tem outro fator de risco que você diria agora para quem está assistindo, ó, não vá por esse caminho que você vai perder o cabelo? Olha, os fatores, né, que predominam realmente são a genética, o estilo de vida, porque na verdade tem pessoas que não têm genética nenhuma, mas o estilo, e às vezes iam ficar calvos ou não, mais velhos, e acontece bem precocemente. Eu tenho pacientes com 17, 18 anos já. Tem um paciente, inclusive a semana passada, que veio até mim com 26 anos e fez transplante aos 23.
E já está preocupado porque ele já está tendo com a outros cidade. problemas. Então, assim, quando eu pergunto como é que é a vida dele, não dorme bem, não se alimenta bem, não tem horário, uma vida desregrada, álcool, essa questão, né, alimentar. Então, é um conjunto. A pessoa tem que se cuidar, porque a saúde que está em jogo não é só o cabelo. Cabelo, né? O cabelo só está avisando ali, o né? nosso corpo entende, né, que a gente vive sem cabelo. Porque uma pessoa que perde os cabelos, ela continua vivendo. Com saúde, né? Vai viver mais triste, mas vive. Só que essa questão aí da falta de atenção nesses outros fatores é onde pode realmente prejudicar e comprometer tudo, né? Fernanda, muito obrigado por você ter vindo aqui ao programa, tá? Eu queria que você deixasse aí seus endereços, né, eletrônicos para as pessoas te seguirem, né, te acompanharem. E volte sempre aqui ao programa para a gente tirar dúvidas aí. Eu quem agradeço. Meu Instagram é fernanda.tricologista e meu endereço é Rua Dom Pedro II, segundo andar, sala 202, ali ao lado da Danúbio Azul. Na sua rede social você dá dicas também? Dou dicas, falo muito, coloco muito depoimentos, porque ainda tem pessoas que não acreditam muito que a tricologia tem esse poder, né, de regenerar, de devolver a autoestima. E também no direct, tem muitas pessoas que entram ali, eu sempre estou muito aberta, tem pessoas que têm algumas dúvidas, Fernanda, precisa saber disso, você consegue resolver isso ou não? Por onde eu vou? E assim eu vou ajudando esse paciente como eu posso, independente dele vir à minha consulta ou não. Ok, Fernanda, muito obrigado. Conversamos aqui com Fernanda Andrade, tricologista, né, especialista aí no couro cabeludo, falando tudo sobre cabelo para você. Muito obrigado a Fernanda e a você que está nos assistindo, né, e até a semana que vem com o quadro Bem Viver. O Bem Viver de hoje trouxe aí um dos assuntos muito esperados, que com certeza é a saúde capilar. Para os homens que têm vontade, interesse e dúvidas também sobre esse tratamento, claro que esse episódio foi muito especial e dá para você assistir se perdeu alguma parte ou quer compartilhar ali no grupo da família. Entra aí agora na nossa coleção aqui do YouTube. A gente tem uma coletânea completa com vários episódios do Bem Viver, tanto de hoje quanto da semana passada e diversos outros, e assim em diante, com diversos programas. E ó, dá para você também reassistir através do tvplay.com.br. Entra lá, acessa o nosso portal e vem conferir, não perde nada, hein? Compartilha também no grupo da família, manda lá pro amigo que está começando a ter calvície, que está querendo fazer um transplante ou um tratamento aí para esses folículos capilares, então desabrocharem, serem saudáveis e com certeza trazer autoestima para esse homem. E ó, hoje também é dia de Dalila Reis em mais um episódio de os 10%, com motivação pessoal e profissional. Dicas especiais na sua terça-feira. Pode rodar a vinheta porque vem aí os 10%. Olá, seja muito bem-vindo ao seu programa Os 10%. E eu estou aqui muito feliz em poder contribuir com o seu crescimento. Olha só, hoje nós iremos falar sobre aspectos que travam o seu crescimento. Você aí sente que você está nadando e morrendo na praia? Você aí sente que está rodando e andando em círculos sem chegar no seu destino? Pois bem, existem alguns aspectos que com certeza estão contribuindo para que você aí fique estagnado, fique na estagnação. E eu quero já começar a dizer quais são. Então pega papel e caneta e anote. E não só anote, mas mude. Entre em ação massiva. Porque pessoas medíocres, elas só escutam. Elas vivem acomodadas. Pessoas de sucesso, elas agem, ok? E tem poder quem age. E sucesso ama velocidade. Então, o segredo de tudo é entender e começar a agir. Não fique esperando algo melhor para que você mude,
Porque tudo só vai mudar quando você começar a mudar. O primeiro aspecto que possivelmente está travando o seu crescimento é comunicação verbal e não verbal errada. Olha só, a comunicação ela abre ou fecha portas. E eu preciso que você entenda que tudo é comunicação. Existe a comunicação verbal, que é a qual nós falamos com as palavras, ok? E a comunicação não verbal. Comunicação não verbal é o que você não fala, mas é o como você se comporta. O como você olha para as pessoas é uma comunicação. A maneira no qual você se senta é uma comunicação, ok? O como você anda também é uma comunicação. Você já viu aquele ditado que você fala, aquela pessoa não foi com a minha cara? Aí você fala assim, nossa, por quê? Ela falou que não gostou de você? Aí você fala, não, porque da maneira como ela olhou para mim, como ela vira o rosto, como ela desfaz de mim, eu entendi que ela não gosta de mim. Isso é comunicação não verbal. Os nossos olhos, o nosso comportamento, ele fala muito mais do que as nossas próprias palavras. E possivelmente esse comportamento de você falar, se comunicar verbalmente da maneira errada, esteja te travando, bem como também o seu comportamento, que é uma comunicação, esteja atrapalhando o seu crescimento. Olha só, comunicação abre ou fecha portas. A sua vida está com todas as portas abertas ou fechadas? Você precisa fazer essa análise. E essas portas fechadas ou abertas, será que elas estão assim por conta do seu comportamento, da sua comunicação? Você precisa melhorar nesse aspecto, porque tudo começa e termina também na comunicação. E existe a comunicação de você para com você mesmo, o seu diálogo interno, ok? O seu diálogo interno, ele vai refletir lá fora. Ele vai refletir no que as pessoas enxergam de você, porque é a primeira comunicação que vale, é a comunicação que você tem com você mesmo, diálogo interno. Ou seja, o que você pensa de você? Você se acha feio, você se acha gordo, você se acha burro, burra, falida, pobre, miserável, vítima? Qual o diálogo que você tem com você? O que você pensa de você? Tudo que você pensa de você, você imprime nas suas células e no seu DNA. É uma questão científica, tá? O que você pensa de você, quando você fala para o seu corpo, ele recebe isso, ele se molda, ele se aforma da maneira no qual você se comunica com ele. Então, se você diz que é feio, você fica mais feio mesmo que você não seja feio ou feia. Se você se diz que você é gorda, que você... Nossa, se você nunca emagrece, realmente, você nunca vai conseguir emagrecer, você nunca estará mais magro. O que você diz pra você? Você diz que você é competente? Ou que não, que você é burro, que você nunca vai conseguir nada? De fato, essa será a sua realidade, ok? Então, a comunicação, o diálogo que você tem com você, ele é muito importante, porque ele vai determinar no como você irá se comunicar com os outros e como os outros irá também se comunicar com você a partir daquilo que enxergou, do valor que você dá a si mesmo. Então, comunicação. E essa comunicação, tá? É muito interessante, por quê? Porque comunicação não é o que você fala apenas, mas como o outro entende. Será que você está conseguindo se fazer entender corretamente? Muitas pessoas não têm a vida financeira que deseja porque não sabem se comunicar. Muitas pessoas não têm a oportunidade que desejam porque não sabem comunicar seus sentimentos, sua visão, sua intenção. Não sabe persuadir. Então, comunicação é algo imprescindível. Se você não sabe se comunicar, tá tudo bem. Ninguém nasceu sabendo, ninguém nasceu pronto. Isso é muito importante de salientar. Na verdade, a comunicação está atrelado a um dos grandes medos que a população tem. As pessoas hoje em dia, um dos grandes, maiores medos é falar em público. E isso está relacionado à comunicação. E por que você às vezes você tem medo de falar em público? Eu estou dando um exemplo, tá? Porque você foi muito invalidado, porque você não acredita em você, porque um dia você passou vergonha, você tentou, você passou vergonha e você não quis mais tentar e aperfeiçoar porque você não quer passar vergonha. O que está impedindo que você se comunique melhor? Você precisa entender que você é capaz, que ninguém nasceu pronto. Talvez hoje você me veja falando aqui, mas uma vez eu já errei falando
para muitas pessoas. E simplesmente eu me corrigi. Pedi desculpa, corrigi a palavra e continuei falando. Porque ninguém nasceu pronto. E é no caminho que vamos aformando, melhorando as nossas habilidades. Se você ficar esperando pronto para começar e continuar, você nunca irá chegar. Você nunca irá acertar o seu bingo. Entende? Então, ninguém nasceu pronto, eu não nasci pronta. E eu me preparo. E é muito interessante isso, porque olha só, existem paradoxos aqui, e nós precisamos entender. Ninguém nasceu pronto, ok. Mas também não vá despreparado, entende? Tem gente que acha que porque ninguém nasceu pronto, se desprepara. Ou melhor, não se prepara. Eu quero dizer que, se você quer diminuir o desafio, você tem que aumentar a sua preparação. Então, as pessoas que acertam, elas se preparam. Mas não esperam estar tudo perfeito para começar e para fazer o que precisa ser feito. Entende? Então, você aí precisa entender quais são os aspectos em relação à sua comunicação que você precisa aperfeiçoar. Se você não conseguir mudar a sua comunicação, melhorar a sua comunicação, certamente você terá todas as portas fechadas para você. Seja no seu ambiente laboral, se você não consegue vender uma ideia, se você não consegue mostrar isso para as pessoas, se você não consegue falar com segurança, com o seu coração, dificilmente você vai conseguir até um bom relacionamento, porque até para nos relacionarmos amorosamente, precisamos nos comunicar, precisamos galantear, precisamos desenvolver um bom papo, precisamos desenvolver uma boa experiência através da comunicação em nossas relações amorosas. E se você não sabe se comunicar e dizer o que sente no seu ambiente laboral, no seu relacionamento amoroso, você não está jogando o jogo da vida do sucesso, você está jogando no fracasso. Então, qual a habilidade que você precisa desenvolver? Se você não tem habilidade de comunicação boa, tá tudo certo. Você só não pode se acomodar. Você precisa aprender a se comunicar. Então, pensa nisso. Se você não souber, se você não estiver se comunicando corretamente, com certeza esse pode ser um aspecto que está travando o seu crescimento, ok? Um outro aspecto importante é as prioridades equivocadas. Muitas pessoas estão com a sua carreira, com a sua vida profissional, com a sua vida amorosa, financeira, geográfica empacada, porque elas têm prioridades equivocadas, ok? Ou seja, são pessoas que atiram para tudo que é lado. E existe algo que eu preciso dizer para você, que quem quer tudo não quer nada. Quem fala com todo mundo não fala com ninguém. Então você precisa ter um alvo. Pessoas maduras, que são profissionais, e quando eu falo profissionais, eu estou diferenciando amadores e profissionais. Eu estou diferenciando pessoas preparadas de pessoas que acham que vão conseguir alguma coisa nesse mundo tão competitivo se não se prepararem. Então, pessoas que muitas das vezes estão empacadas em sua vida e não crescem, estão presas ali na mesmice, no marasmo, são porque são pessoas que elas atiram para tudo que é lado. Todas as portas, elas querem todas as portas, elas querem todas as oportunidades, elas querem todo mundo. Mas não tem um alvo. E se você não definir exatamente o que você quer e criar estratégias para aquilo, você nunca vai conseguir nada. Entende? Você vai ficar no mundo do nada. Então não seja generalista na sua vida, mas seja específico no que você deseja. Ponto por ponto. Faça bem uma coisa, muito bem, e depois você pule para outra. Mas não fica tirando para tudo que é lado, porque com certeza é isso que está atrapalhando o seu crescimento enquanto ser humano, enquanto profissional, enfim, todos os aspectos da vida. Então não fica tirando para tudo que é lado, não. Seja estrategista, seja uma pessoa diferente dos demais. Entendeu? Sai na frente quem é diferente da manada. E aí, quando você sabe o que quer verdadeiramente, você se torna competente para dar o tiro no alvo certo. Então, talvez você precise conhecer mais o seu alvo. Quando você focar em algo, entenda qual é o seu alvo.
entenda os motivos, entenda o território, entenda aquilo ali, para que você use as melhores estratégias para você dar o seu tiro, entende? E acertar o seu alvo. Quando você fizer isso, com certeza você será mais competente e aí você não ficará com o seu crescimento travado, porque você tem um alvo, ok? Então pare de ficar querendo tudo, falando com todo mundo, de qualquer coisa, sobre qualquer assunto. Isso é coisa de gente amadora, despreparada, desesperada, pessoas desmoralizadas, ok? Você precisa ser uma pessoa que se preze. E uma pessoa que se preza, ela tem um alvo. Ela não quer agradar todo mundo. Ela tem um alvo, ela tem um foco. E ela se prepara para isso e ela atira no alvo certo, porque ela desenhou as melhores estratégias, ok? Então, desenhe as melhores estratégias para acertar no alvo certo, ok? Então, não misture suas prioridades, não faça confusão com suas prioridades. Tenha prioridades em sua sequência correta e com certeza você vai acertar no seu alvo, ok? E por fim, existem vários, mas eu estou salientando 3 aqui. Por fim, é não saber se promover. Talvez você aí não esteja tendo o crescimento que você deseja porque você não sabe se promover. Como assim, Dalila, me promover? Vou te dizer como é que funciona isso. Olha só, ninguém entregou a faixa para ninguém até hoje, a não ser a pessoa que se candidatou e ela mesma se deu essa faixa. Se você não souber se vender, se você tem insegurança em mostrar o que você tem de melhor, em dizer fortemente na hora certa, no lugar certo, com as pessoas certas, quem você é e no que você é bom, no que você faz, com certeza você vai ficar para trás. Então muitas pessoas estão perdidas porque elas não sabem se vender, porque elas não se promovem. E você precisa, para ter o crescimento, se promover. Ou seja, no que você é bom? Você precisa falar, gente, eu sou bom nisso. Eu me garanto nisso. Eu gosto disso em mim. E eu sei fazer isso. E você vai lá e faz. Ou você acha que do nada as coisas vão acontecer. Do nada as pessoas têm uma bola de cristal e elas vão te colocar lá uma faixa e você vai ser promovido. Claro que não. Napoleão Hill já dizia, se você quer ser promovido, então você tem que fazer muito mais do que você é pago para fazer. Isso significa se promover. Você precisa agir como se já fosse antes de ser. Você precisa agir como se já fosse antes de ter. Você precisa fazer antes de alguém pedir para você fazer. Quando você se posiciona em servir, em se promover servindo, mostrando o que você é, o que você faz, o que você sabe, tendo a iniciativa, aí você começa a ter um lugar no mundo. Porque as pessoas que a gente vive hoje no mundo são pessoas extremamente doentes emocionalmente, altamente competitivas, no quesito de fazerem outros perderem para que elas ganhem, porque elas vivem na escassez. Então elas acham que para alguém ganhar, para que elas ganhem, elas têm que fazer o outro perder. E esse jogo está absolutamente errado, tá bom? Apesar de ser comum, mas não é o natural, não é o normal, porque não é o correto, ok? Não é o moral. Então as pessoas não vão te promover mesmo, porque elas querem o teu lugar, porque elas querem sair na tua frente. É uma competitividade errada. Mas, olhando para esse cenário, você precisa ter um comportamento diferente, de você se posicionar. Olha só, espaços não ficam vazios. Nunca. Se você não ocupar o espaço que você acredita que tem no mundo, outra pessoa vai. Ela sendo competente ou não. Ela sendo tão boa quanto você ou não. Então, se você não for lá e fazer, será quem? E se não for agora, vai ser quando? Entenda que você precisa se promover com verdade, com humildade, com coragem, com amor. Porque você é a solução para cada problema que existe nesse mundo. Você pode ser uma solução. Você pode ser uma referência se você se enxergar como uma. Se você acreditar no que você faz. Se você amar quem você é, pela tua essência, pelo que você faz de bem para os outros e para você também. Então, se você não souber se promover, bater no peito, falar, eu sei fazer isso, me sigam. Eu sou bom, ou sou boa nisso, eu provo, eu vou mostrar, dificilmente você vai ter um lugar de destaque nesse mundo.
Então, esses 3 aspectos podem estar travando o seu crescimento, ok? Recapitulando, comunicação verbal e não verbal equivocada. Segundo aspecto que está travando o seu crescimento é você atirar para tudo que é lado, você ter prioridades equivocadas, ok? Você precisa entender que o crescimento acontece passo por passo, e você precisa agir massivamente nisso. E o terceiro aspecto que possivelmente esteja travando o seu crescimento é porque você aí não sabe se promover, você não sabe se posicionar congruentemente com aquilo que você deseja. Então, tendo essa clareza agora que eu expus para você, reorganize suas prioridades, reorganize a imagem que você tem de você mesmo, para que você aí acerte o seu alvo e tenha cada vez mais resultados surpreendentes. Um grande abraço. Olha, estamos de volta depois dos 10% como Dalila Reis, que trouxe motivação pessoal, profissional. Quando se fala em trabalhar bem, conquistar metas, bater de fato as metas, a gente fala em profissionais determinados, competentes e com certeza resistentes, que não desiste no primeiro obstáculo, no primeiro tropeço. A gente, é forte e a TVI traz aqui para você essa dose motivacional toda terça-feira às 11 horas. Toda terça-feira, hein? Não esquece. A gente continua aqui, então, com muitas notícias, com muitas coisas boas. E você de casa que nos acompanha, então, confere aqui com a gente isso em primeira mão. Olha, além de tudo que a gente já falou hoje, tem também um episódio bem triste. Uma carreta que acabou tombando e moradores de um local ali próximo, um vilarejo, acabou então saqueando todos os objetos que estavam no veículo. O motorista felizmente conseguiu sair do local. Ele não teve ferimentos graves, foram ferimentos leves, mais escoriações. Conseguiu ali o atendimento médico, mas as pessoas continuaram saqueando. Vale lembrar que saquear é crime. Qualquer veículo tombado não significa que pertence a você. Se o caminhão vira, se tem cerveja, se tem roupa, se tem eletrodomésticos, seja lá o que for, não pertence a você. É crime, é roubo. É roubo. É importante ressaltar isso. Existem casos que são assim horrendos e choca todos nós. Existem casos de pessoas que estão ali adormecidas no volante porque desmaiou. Existem casos também de motoristas que passam pelo processo, de tombar com o carro colidir, se machucar muito, ficar inconsciente. E as pessoas não respeitam isso. Ao invés de tentar os primeiros socorros, pelo contrário, começa a saquear as cargas, enquanto a pessoa está lá, a Deus dará. E ai desse motorista que fale alguma coisa que não pode, que aí tentam bater, tentam fazer ali o pior. É um perigo, de fato. E aconteceu esse episódio, a gente tem um vídeo, vou pedir para a produção reproduzir para você de casa, porque um caminhão tombou em Dias Dávila e acabou sendo saqueado ali pela população que morava já próximo ao local, em um vilarejozinho já próximo aonde esse caminhão tombou. Segundo as informações da polícia, é de que o veículo seguia pela via quando o motorista perde o controle e acaba tombando ali com o caminhão. Era por volta de 6h30 da manhã, o guincho chegou ao local para iniciar a remoção do caminhão e liberar então o tráfego que estava ali paralisado. Aconteceu então na região metropolitana de Salvador. Toda a carga foi saqueada pelos moradores que estavam ali próximo ao local. As caixas foram levadas imediatamente após o acidente. Ou seja, é um retrato do que a gente faz todos os dias. Quando eu falo a gente, não é eu, Pérola, não é você de casa. É a população no geral. As pessoas não se conscientizam de que é crime. É crime. É roubo.
Você não comprou, ninguém te deu, não é uma encomenda sua, não é a sua empresa. O que essas pessoas pensam? Cai um caminhão, meu Deus do céu, a não sei quantos metros, quilômetros. Tem gente que vai de carro, de moto, de bicicleta, outros a pé, e não se importa se é pesado, se é longe, se é perto, tá nem aí, quer roubar. É impressionante, o ser humano chegou ao nível de que a gente nem pode se retratar mais como ser humano. Eu acho isso impressionante. É de ficar desestabilizado. Esse motorista, coitado, não pode fazer nada. Porque se ele tentar impedir os populares de tirarem essa carga, é capaz de até baterem nele. Ameaçar, fazer coisas horríveis com o coitado. Ninguém merece uma cena dessa. É por isso de que quando a polícia chega até o local, aí acaba hostilizando ali, porque tem pessoas pegando material, aí gás de pimenta, o spray de pimenta. Muitas vezes a polícia até tenta ali, né, dar voz de prisão. Claro que não é para levar para a delegacia. Em muitos casos se resolve ali mesmo, porque o ânimo tá à flor da pele, e aí a polícia fala que vai dar voz de prisão, ou de fato tenta ali neutralizar a situação. Aí acha ruim. Aí tem quem fale que é errado, que hostilizou, que fez isso, que fez aquilo, e a carga roubada. E o motorista, coitado, que não pode fazer nada, não você vê ali os pertences sendo roubados. É muito triste, é muito, muito triste tudo isso. Eu fico assim, decepcionada com a humanidade com uma cena como essa. Chega a ser chocante, de fato, tudo que vem acontecendo. Eu não consigo nem acreditar. Não consigo acreditar, não consigo mensurar. Eu fico abismada com tudo que vem acontecendo com o mundo. Cada vez mais situações como essa se tornam normais. Se tornam normais. E eu me questiono até quando, né? Até quando a gente vai vivenciar uma cena como essa? É triste demais. Pra quê? Pra quê? É muito, muito, muito chocante. Mas olha, a gente tem mais uma notícia aqui para você hoje. Essa notícia acontece que, quando eu vi e decidi trazer para você a informação de que uma sucuri foi retirada pela polícia militar de dentro de uma casa. Ela estava na piscina. Eu fiquei horrorizado. Eu falei, meu Deus, eu preciso levar isso para os nossos telespectadores da TVI, para a gente entender e se alertar. Às vezes, as crianças, quando se fala em piscina, praia, têm uma vontade muito grande de entrar na água logo. Às vezes, a gente coloca a boia. Quando está em casa, ou na casa de um familiar, ou no clube, no hotel, põe a boia, o colete e deixa ele na piscina, ou coisa do tipo. Mas é importante que averigue, que você observe se não tem nenhum animal peçonhento. Essa época do ano, entre junho até mais ou menos outubro, a umidade é muito grande. Acontecem ali episódios de picadas de escorpião. Acontecem alguns episódios assim bem chatinhos, perigosíssimos e chocantes para todos nós. E esse é um deles. Uma cobra foi encontrada então dentro de uma piscina de uma residência. Imagina o susto. Você dentro de casa, uma sucuri dentro da piscina. A polícia ambiental foi até o local, fez a retirada do animal que estava no fundo da piscina. Esse episódio aconteceu então em Salvador. Olha aí as imagens. A piscina que fica localizada no quintal da casa.
A sucuri foi encaminhada para o Centro Estadual de Triagem de Animais Silvestres do INEMA, onde passou aí por cuidados e agora seguem avaliações médicas. Claro, fico alerta para você de casa que se encontrar um animal silvestre, acione a Polícia Militar 190 ou o Corpo de Bombeiro 193. É importante salientar que não tente manusear, pelo amor de Deus, deixa para a equipe de resgate fazer a coleta, fazer o resgate do animal, a retirada. Olha o tamanho disso. Ela estava no fundo da piscina. Outra coisa, um detalhe importante que vale salientar. Esses animais, eles ficam sempre enroladinhos, bem enroladinho. Na segunda imagem que vai aparecer, olha aí, gente. Se a pessoa não tiver a curiosidade de tentar decifrar o que é ali dentro, a pessoa não consegue identificar que é uma cobra. A cor da água é muito azul. Esse animal, ele tem várias manchas mais escuras pela pele. A sucuri, ela tem uma pigmentação diferente. E ela fica muito enroladinha, ela fica toda enrolada. Como se fosse um círculozinho. Às vezes a pessoa pode confundir com sujeira na piscina, com objetos, ou não se dá conta de que é um animal peçonhento. Então é importante ressaltar. Percebeu algo diferente? Nem toca, nem tenta identificar o que é. Liga para o corpo de bombeiro, para a polícia. É melhor não ser nada. Uma equipe especializada tentar resolver a situação e descobrir o que é do que você de casa, que não tem nenhum treinamento específico, não sabe como é que funciona, tentar resolver. Então a polícia ambiental foi até o local, fez aí o resgate desse animalzinho, levou o animal para um local apropriado, que passou por atendimento médico, está ainda em avaliação por conta do cloro e também as condições para saber como é que está de saúde, né? Que merece agora aí todo cuidado, todo o amor do mundo. São animaizinhos que, infelizmente, eles não são assim tão inocentes, né? Quando eu falo inocência, gente, não é sobre racionalidade, sim sobre o veneno. É um veneno que, menina, pra pessoa ir dessa, pra pior, é assim, ó, quase nada. É muito, muito perigoso uma picada de um animal como esse. Pode trazer aí sequelas pro resto da vida ou até mesmo ser fatal. Então, assim, é bonitinha, mas lá longe de mim. Mas não é só porque eu não quero, não confio, não gosto, que eu tenho que matar, maltratar. Quantas vezes em estrada a gente se depara com animais? Eu não falo só cobra, eu falo diversos outros. Até aqui, gente, na estrada Itabuna-Ilhéus, até raposa a gente já viu. Pro lado de Vitória da Conquista, Salvador, Bom Jesus da Lapa, a gente vê muitas raposas na estrada, muitos animaizinhos. É tatu passando na estrada, cavalo, é boi, é tanta coisa. Tem gente que é tão cruel que passa por cima, vê a cobra, passa por cima. Eu me pergunto, esse animal tá fazendo o quê? Qual o perigo de você dentro do seu carro, um animal lá na pista, te faz bem passar por cima desse animal? Te faz se sentir o quê? Melhor? Uma pessoa de caráter, grandiosa, honrosa? Porque pra mim é envergonhoso. Eu teria vergonha. Então, é um animal que não tá te fazendo nada. Em uma situação de risco entre sua vida e a dela, é a sua. Agora, você de lá, ela de cá, você querer fazer o mal, atropelar, fazer coisas horríveis, eu não concordo. Eu acho que todo tipo de agressão é crime. Todo tipo de violência, inclusive aos animais. Tem uma lei que protege. Os maus tratos aos animais é crime, é configurado no artigo brasileiro. E as pessoas parecem que nem se dão conta de nada, porque acham que é um animal, não fala, não entende. Então pode fazer o que quiser, quando na verdade não é bem assim. Então esse episódio aí, ainda bem que terminou sem feridos. Foi um episódio que foi aí contemplado
pela polícia ambiental, que resolveu toda a situação da melhor maneira possível. Bom, a gente tem um outro episódio aqui para falar com vocês sobre injúria racial. Futebol. Futebol tem uma disseminação de raças, etnias. Muitos times contam com pessoas de diversos lugares do mundo. O Brasil, com o Vini Júnior, ganhou uma visibilidade muito grande acerca da injúria racial, do racismo, do preconceito. Essa é uma luta que deveria ser de todos nós. Eu acredito que Dia da Consciência Negra traz pra gente esse reflexo. E esses dias eu ouvi um comentário até bem chatinho, né? De que existe o Dia da Consciência Negra, mas não existe o Dia da Consciência Branca. Na hora eu fiquei olhando assim, fiquei meio pasmem. Embora fosse um comentário em tom de risada, mas a gente nem tudo tem que se levar apenas a pagode, na brincadeira. Eu acredito que quando se trata de um assunto tão sério, da escravidão, do sofrimento que foi aqui no Brasil, com os nossos originários, os indígenas e também os africanos que vieram para cá, não existe uma brincadeira. Eu acho que em cima da dor, do sofrimento do outro, não cabe o meu desejo de brincar, debochar ou sequer opinar. A dor do outro é a dor do outro. Se eu não entendo, eu tenho que me calar. Eu não preciso opinar que o racismo agora tá assim. Não, mas não era assim. Mas não é a sua dor. Não é sobre hoje o seu mimimi, como as pessoas falam. É que não é a sua dor. A dor do outro, por muitas vezes, foi calada, silenciada. E hoje a gente consegue falar, e isso é bom. Não deveria ser comentado de que não, mas hoje tudo é racismo. Não, hoje não é tudo racismo. É que sempre existiram esses mesmos comentários e hoje as pessoas têm como se proteger, têm como denunciar. E essa pessoa tem seus direitos e deve ser respeitada. Então, quando se fala nesses episódios de racismo dentro do futebol, que é um esporte muito alegre, onde diversas pessoas conseguem ali aproveitar para torcer com o seu time, levar a família, a criançada para aproveitar, eu acredito que deveria ser um momento de lazer. Algumas pessoas perdem mão daquela situação. Porque eu comecei falando do Vini Júnior, o Vinícius Júnior, que hoje é jogador do Real Madrid. Ele vem em ascensão extrema. O Vini Júnior hoje é um dos melhores jogadores do mundo. Ele há 3 vezes já que estava jogando e foi chamado de macaco. Olha a palavra que as pessoas conseguem se referir a um ser humano que é filho de alguém, que tem uma mãe que o ama, que tem um pai que o ama, que tem perna, boca, olhos, fala, respira igual a você. A cor dele não o faz inferior a mim, nem a você, nem a ninguém. A sua cor não te faz superior a mim, a ele ou a ninguém. Então, as pessoas, elas começam a tratar um ao outro de uma forma como se nada existisse, leis, direitos, sentimentos, de que como somente dela fosse a realidade, a verdade e a certeza da vida. Então, esse episódio que a gente vai trazer para vocês agora aconteceu. Oi, Cássio. Esse episódio que aconteceu, ele traz pra gente essa reflexão. Será que a gente vai parar aonde com tudo isso? O mundo já vem em declínio total. Racismo é crime, injúria racial é crime. Existem delegacias pelo mundo todo espalhadas e que cuidam disso. Claro, não como ainda deveria ser, mas já caminhou muito do que um dia foi. A gente fica com esse pensamento de que só cabe a gente fazer a mudança. Eu mudar, você mudar. Não adianta esperar que o mundo resolva, mude, ou a polícia resolva. Só vai mudar quando a gente entender que o que você sente, o que você pensa é sobre você.
O que for do outro, deixa que o outro se olhe, se enxergue, pense sobre ele, queira para ele. Não cabe a você julgar nem a dor do outro. O calo que tá doendo lá no pé de Vini Júnior não tá doendo no seu. Quando ele termina ali a partida de futebol, vou dar esse exemplo aqui para você entender. Quando ele termina ali a partida de futebol, o pé que tá doendo, a perna que levou um trompaço, caiu no chão, quebrou. Quando for operado, é sua ou é dele? É dele, então a dor é dele. A gente não pode relativizar, porque a dor dele é menos que a minha. Não, essa cirurgia não dói. Não, a cabeça de fulano não tá doendo. Não, o dedo não quebrou. Não, gente, é sobre o outro. Quando as pessoas começarem a entender que a vida do outro é sobre o outro e não sobre ele, não sobre mim, as coisas vão ficar muito mais fáceis. Então a gente tem esse episódio aí para mostrar para vocês. Uma mulher que está acompanhada por alguns torcedores e ela dirige ataques à torcida do time rival. Entre as falas captadas no vídeo que aparecerá para você já já, ela fala: olha a tua cor. Vão embora de jegue. O que tem no Pará, seu feio? Vão embora porque o prefeito não quer pobre aqui. Gastou o salário para vir. Vai ter que voltar a pé. São comentários bem horrendos. E é importante que seja falado para que as pessoas entendam que o crime ele é configurado não é porque alguém pensou ou porque o outro está se ofendendo a troco de nada. O crime é configurado pelo que alguém falou, pelo que alguém fez. E o que aconteceu nesse episódio é claramente o crime. O Ministério Público também instaurou um procedimento administrativo por meio da 29ª Promotoria de Justiça da capital. O ofício foi enviado então à Polícia Militar e afirmou que irá colaborar com as investigações através do time, ou seja, todas as imagens serão coletadas, a polícia levará ao Ministério Público, apresentará as provas concretas sobre o que aconteceu, a fim de identificar essa torcedora que está envolvida nesse caso. A gente tem um vídeo, pode colocar, produção. Ei, vieram montado de jegue, vieram pra cá. Gastaram o salário Gastou o salário pra vir. Agora vai embora a pé. Só o prefeito não quer. Por favor. Aqui em Floripa. Vai embora de jegue. Olha a tua cor. Olha a tua cor. Pobre aqui não fica. Querem comer? Quer comer? Só que come. Ali tem a comidinha. Então, esse episódio, como a gente consegue ver, são torcedores de dois times rivais. Quando a gente fala em time rival, são times que competem entre eles e acredito que deveria ser de uma forma saudável. Vou dar um exemplo clássico aqui para vocês. Palmeiras e Flamengo. Dois times grandes, potencialmente fortes e que são rivais. No entanto, imagina o Maracanã lotado, jogão do Palmeiras e Flamengo. Assim como irá acontecer agora na Libertadores, dia 29, hein? Uma quinta-feira. E essas pessoas se ofendendo. E eu te pergunto, ofensa sobre o quê? A classe social e também sobre a cor de pele. Aí eu me questiono, a cor da pele do outro faz ele inferior para você? No caso, para essa moça e para diversas outras pessoas que são criminosas. A classe econômica, financeira, o estilo de vida que alguém leva o faz inferior para você? Para mim não muda em nada. Eu acredito que existem pessoas de caráter e existem pessoas sem caráter. E a gente só deve julgar o outro por essas duas coisas, diante do caráter ou da falta dele. A falta de caráter faz com que o ser humano cometa os piores crimes, as piores coisas do mundo. Morte, assalto, estupro.
xenofobia, injúria racial, diversas coisas. O caráter faz com que você entenda que a diferença do outro é sinônimo da miscigenação do seu país, da colonização que aconteceu aqui, da mistura bonita e rica que nós temos. E que todos nós somos sangue do mesmo sangue. Não adianta a pessoa querer tirar a realidade ou mudar o que um dia aconteceu. Não adianta. Quantos sangues de negro escravo que veio sofrendo em embarcações em Salvador tem? Quantas lágrimas nessas rosas aqui do Brasil adentro? Quanto sofrimento do nosso povo? E as pessoas parecem que ou eles acreditam na mente deles pequena, retrógrada, que eles são não sei de onde, de qual lugar do mundo, e que se consideram tão diferente da gente. Eu não sei qual é o ponto de percepção, mas infelizmente, esses tipos de comentários, eles fazem com que crianças que estão perto cresçam e perpetuem, porque esse é um racismo enraizado. A cultura desse racismo está enraizada. Então, que a gente entenda que a dor do outro não cabe a mim, não cabe a você julgar. A gente tem que respeitar e fazer com que essa pessoa viva uma vida normal, assim como a vida que eu quero. Então, se você não espera ofensas, não jogue ofensas, né? Quem planta o bem, colhe o bem. E que essa moça, ela seja identificada. Olha só, dá pra ver pouco do rosto dela, mas que ela seja identificada o mais rápido possível. E ela pague pelo crime que ela cometeu. Com certeza, o constrangimento das pessoas ali. A parte em que ela fala sobre a cor de pele, insulta, a gente não colocou. Não tem nem porquê, eu acredito que é já dar palco demais mostrar ainda aí essa imagem dela. Mas, infelizmente, é o tipo de coisa que a gente precisa falar e bater na mesma tecla para que as pessoas entendam e mudem a percepção sobre a vida e sobre o outro. Mas já estamos chegando ao fim do programa de hoje. Eu quero lhe agradecer por sua audiência. Uma terça-feira abençoada. Deus cuide de você e de sua família. Amanhã a gente volta, hein? Às 10 horas, canal 24.2 pela TVC ou através do YouTube. E vem aí Alerta Cidade com Denilton Santos. Amanhã é dia de Abraham Feldman. Amanhã é dia de Abraham Feldman. Tonezinha em mais um PQP e entenda direito. Por isso, fica conectado com a gente. Um beijo carinhoso. E amanhã eu, Pérola Cordeiro, volto também para trazer mais notícias para você de casa. Tchau, tchau. Uma boa terça-feira.